Já aproveito para agradecer a Fundec, né? Que a Mônica Freitas faz parte da Fundec e faz a nossa interpretação de Libras. Então, obrigada, Mônica, mais uma vez por estar conosco. O Matheus também, que vai entrar logo depois da Mônica. Então, obrigada por essa disponibilidade de vocês. É muito importante para a gente estar de forma inclusiva aí na plataforma digital. Muito obrigada, viu? Agradeço a Elael, que já está aí no vídeo, professor Marcelino, nosso vice-diretor do Instituto de Física Armando Dias Tavares. Obrigada, Marcelino, pela presença. Marcelino vai fazer a abertura oficial. Então, queria começar agradecendo e dando as boas-vindas a todos, né? Vamos começar o 4º colóquio da Física da UERJ, já é a nossa 4ª edição, né? Passamos aí por 3 outras edições com temas de ciência e arte, luz ultravioleta para desinfecção para o Covid-19, para o vírus da Covid, e mulheres na ciência também, que foi o nosso último, que agariou um grande público, foi muito bom. E tenho certeza que o de hoje, muita gente conhece o Elael, né, que é do CPPF, e tem um carinho grande por ele, sabe da fala dele, né, o quanto é bom ouvi-lo. E estamos muito felizes por ter aceito o nosso convite. E de prontidão, né? Rápido em responder, sempre muito simpático, muito querido. Muito obrigada. Obrigado. Mesmo, né? Então, iniciamos esse evento hoje com alguns dados. Eu quis trazer alguns dados relevantes para compor o nosso tema, que hoje o tema é passado, presente e futuro, um olhar para a ciência no pós-pandemia. A gente pode pensar tanto no contexto histórico, né, de passado, presente e futuro, passando aí por uma pandemia mundial, e temos também a característica do quanto mudou, né, antes da pandemia e o pós-pandemia, a nossa educação como um todo, né? A ciência foi atingida de várias formas, por vários lados, né? Primeiro que a educação parou por um bom tempo, de fato, e ao retomar, foi retomando aos poucos, e parou de forma do lado dos artigos científicos, do lado da educação, dos professores em sala de aula, dos alunos tendo em contato com os professores, a socialização de crianças e alunos foi parada, foi rompida, e todo o laço, né, que une o professor à sala de aula e une os professores aos alunos e vice-versa. E isso, com certeza, terá consequências, já está tendo e terá mais consequências no futuro. A pandemia do Covid-19 é a nossa realidade há exatos 1 ano e 8 meses, e ela nos invadiu de forma muito invasiva. Hoje contabilizamos 613 mil mortes no Brasil e 5,15 milhões no mundo devido ao Covid-19. Afetou a educação, escolas e universidades pararam, crianças não foram alfabetizadas, inúmeros profissionais não se formaram. Pessoas perderam emprego, outras morreram de fome. Marlon Vanoleto, diretor e representante da Unesco do Brasil, resume o quadro como uma catástrofe na aprendizagem. Cerca de 8 milhões de estudantes brasileiros tiveram algum motivo para sair das universidades. Em contrapartida, o número de publicações científicas aumentaram, não só em relação ao Covid, mas em relação à ciência como um todo, em todos os setores. Não só por publicações relacionadas ao Covid-19, mas por as pessoas estarem em casa, aproveitaram também para colocar os artigos em prática, né? Publicar os artigos ou que estavam guardados na gaveta ou do que fizeram nos últimos anos, aproveitaram para realmente publicar esses artigos. Então, cresceu. Eu peguei dados de 3 principais grandes nomes, né? A Nature, a Wiley e a Elsevier. Elas cresceram de 11% a 25% o número de artigos publicados. E segundo o levantamento da Gestão de Informação Acadêmica da USP, especialistas, médicos, pesquisadores, professores se empenharam em lives, né, canais no YouTube,
e outras redes sociais para que a ciência não parasse e continuasse a ser divulgada. Nosso colóquio é um exemplo disso, né? Fizemos questão de colocar a ciência ao dispor de todos e de todos mesmo, né? Abrangendo de forma mundial, porque o acesso à internet é livre. Então, nosso convidado de hoje entende muito bem disso e vai colocar para nós hoje a negação ou aceitação da ciência, mesmo com todo o esforço como cientista e sem esforço por partes governamentais, muitas vezes. Então, José Abdala Elael Neto, mais conhecido como Elael Neto, da forma que nós o chamamos, né? Ele é PhD em Física e ele vai trazer um panorama para a gente de forma reflexiva, né, Elael? O Elael ele vai trazer justamente a necessidade de reflexão que muito foi deixada de lado, né? Não só em período de pandemia, mas toma a liberdade de dizer que há muitos anos foi deixado de lado, até com a dúvida de se a filosofia era importante ou não nas escolas. E a filosofia é a nossa forma de pensar, de refletir, de discutir no bom sentido, né? E de refletir como um todo. Então, eu acho que hoje esse tema é puramente reflexão, né, Léo? Eu acho que foi perfeito o resumo que o senhor colocou para a gente. O Elael, ele pega em Física, como eu falei, na International School for Advanced Studies em Trieste. Eu tenho muito carinho, porque eu já fui muito para Trieste, para o Síncrono, então eu amo essa cidade. É pesquisador titular na coordenação de Astrofísica, Cosmologia e Interações Fundamentais do CBPF. A sua linha de pesquisa concentra-se na área da física teórica de altas energias. Paralelamente à pesquisa em física, atua como professor de física e matemática em cursos pré-universitários sociais. Nessa linha de atuação, coordena e ensina desde 1994 no pré-universitário Ciência e Cidadania, atualmente funcionando dentro do próprio CBPF. Obrigada, Elael, por aceitar o nosso convite. Eu dou a palavra ao professor Marcelino para fazer a abertura oficial depois de toda a apresentação. Obrigada, Marcelino, por estar conosco. A palavra é sua. Ok, bem. Primeiro eu queria agradecer ao professor Elael ter aceito o convite, e tenho certeza que a apresentação ela vai ser bem legal, traz um assunto bastante atual, um assunto que a gente pode dizer que está em moda, Então, se sinta no Instituto de Física e seja bem-vindo. Tá? Obrigado. E queria parabenizar o trabalho dessa comissão, formada por jovens professores, que é a Andréa, a Laís e o Danilo, Então, o brilhantismo, e a gente está fechando esse ano, o último, o quarto, Então, esse é um esforço deles, e a gente sabe que na pandemia parece que tudo é magnificado, Mesmo assim, eles conseguiram trazer 4 temas bastante interessantes e bastante importantes, Já que a ideia do Instituto de Física, da direção, era exatamente trazer nesses colóquios assuntos que fossem bastante interdisciplinares, uma abrangência e interesse não só para a área de física, mas para todas as áreas. Então, eu já parabenizo eles pelo sucesso desses colóquios nesse ano. E espero que o ano que vem a gente também continue com vocês e também com bastante sucesso. Queria agradecer também a parceria do Instituto de Física com a Fundec, exatamente pela apresentação em Libras, Então, isso também é uma coisa bastante importante dentro do Instituto de Física, a gente ter a apresentação dessa forma. Tá? Eu não vou me estender mais, A Andréa fez uma excelente introdução, de forma muito, assim, com bastante convicção e bastante clareza. Tá? Então, obrigado mais uma vez a todos e
E é isso aí, pessoal. Vamos agora assistir a palestra do professor. Obrigada, Marcelino. Obrigada pelas suas palavras, pela sua força e sua dedicação também aos colóquios. Elael, doutor Elael, é com o senhor. Fique à vontade. Obrigado a vocês todos do Instituto de Física. Obrigado, Andréia, Laís, Danilo, pela organização. Acredito que haja também outras pessoas ligadas à organização, então agradecer o convite, a oportunidade dessa reflexão. Eu não sou educador, não sou filósofo da ciência, não sou historiador da ciência, também não sou doutor, sou um peão, um operário da física. Tenho algumas reflexões que eu queria trocar. É a oportunidade de eu trocar algumas reflexões sem nenhuma pretensão professoral para falar do tema, né? Eu acho que tem pessoas que são muito mais, poderiam falar de forma muito mais professoral sobre o tema. Eu aceitei o convite até por um pouco assim de, sei lá, talvez assim, quase que um penetra, eu diria, como um penetra numa festa, mas assim, pela oportunidade da gente trocar ideias, porque eu vou colocar um pouco a experiência que eu procuro trazer para nós trocarmos essas ideias. E também, assim, sempre enaltecer o trabalho da UERJ, porque se nós estamos sobrevivendo à pandemia, a UERJ também é uma sobrevivente. Nós nos lembramos que em 2016 a UERJ passou por uma crise de cerca de 8 meses, né? Uma universidade que estava assim, praticamente fadada para o fechamento, mas a UERJ se reergueu, porque sempre foi grande e mostrou hoje que é maior ainda. Então, a gente tem que ter muito carinho pelo patrimônio que é a nossa Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com campi espalhados ao longo do estado e atendendo uma grande parte da população que precisa se qualificar. Então, é muita satisfação poder colaborar, cooperar com a UERJ em tudo aquilo que a gente puder, porque ela é uma lição de um instituto de pesquisa, de um instituto de ensino, de pesquisa, de formação, de extensão, que sobreviveu à indiferença, às vezes, política. Então, muito obrigado pela oportunidade de me estar trazendo para o seio da UERJ, me incluir na UERJ. Bom, olhar no pós-pandemia, né? Nós ainda, né, os colegas da Fiocruz, me perdoem se eu estiver falando do pós-pandemia, mas eu sigo a cabeça dos meus colegas da Fiocruz dizendo, digo, nós estamos na pandemia, estamos experimentando, talvez, a primeira chegada, a primeira camada do pós-pandemia, mas ainda temos que ter muito cuidado, porque muitos ainda desdobramentos desagradáveis podem acontecer se nós nos descuidarmos. Então, vamos falar do presente, mas que nos traz muitas reflexões, né? Quer dizer, eu vou colocar, vamos dizer assim, a ênfase daquilo que eu vou trocar de ideias com as pessoas que estão aqui presentes, seria o papel da escola, né? Quer dizer, a ciência, né? Ela tem a sua origem na escola. É a escola que vai formar o jovem, é a escola que vai formar o futuro professor, o futuro pesquisador. Então, nós temos que atacar na raiz, né? Atacar o problema que nós vemos hoje da negação da ciência de várias formas, né? A negação da ciência em si, mas também a indiferença para com a ciência, né? Por parte de governantes, por partes até de uma elite, né? De uma elite econômica do Brasil, é uma forma de negar, é uma forma de não querer ver, né? Então, é uma forma de ser transparente ao papel da ciência. Então, isso, a minha opinião, assim, a minha percepção é que a gente só vai nos salvaguardar desse perigo, né, nas futuras gerações, se nós trouxermos o debate o mais cedo possível para a escola, para o ensino fundamental, para o ensino médio. E depois, claro, chegando ao ensino superior, as pessoas já vão ter mais desenvolvimento, desenvoltura para tratar do tema e levar esse tema para a sociedade. Mas a gente tem um problema que é trazer a ciência, a sensibilidade da ciência para a sociedade. Não adianta falar de ciência quando tem uma grande descoberta, né? Apareceu um grande cometa, descobriu-se um buraco negro gigantesco, descobriram-se as ondas de gravidade, descobriu-se o bóson de Higgs, descobriram-se novas partículas,
descobriu-se uma nova galáxia. Isso é muito importante naquele momento, mas isso tem um efeito local. No dia seguinte, praticamente, as pessoas se esquecem. Nós precisamos trazer a ciência para o seio da sociedade, né? E construir uma cultura brasileira onde a ciência tem um lugar de destaque, tanto quanto tem a literatura, quanto tem as artes em geral. Né? Então, o patrimônio cultural ele precisa também ter dentro do seu arcabouço o lugar da ciência. Ciência é cultura. Ciência não é só ciência, ciência é cultura. Então, é importante. Agora, é também importante que a própria ciência saiba se relacionar com as outras áreas, como, por exemplo, a Mônica, eu acho que foi a Mônica, a Andrea falou no início, vocês já tiveram um colóquio que envolvia ciências e artes. Ciência e arte, isso é muito importante. Né? Se a gente perceber o quanto as artes foram importantes para a ciência, justamente aqui na Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, os predecessores dessa revolução foram os artistas da Renascença. Então, nós estamos falando não só de Leonardo da Vinci, mas nós estamos falando também de outros Brunelleschi, por exemplo, nós estamos falando de Tintoretto, são pessoas que estudaram ótica, estudaram a luz, do ponto de vista da física mesmo, para poder fazer a sua arte grandiosa. Né? E isso detonou todo um interesse pela física. Por exemplo, esses artistas da Renascença italiana, do século XV, por exemplo, todos eles conheciam muito bem o livro da ótica, do Al-Haitham, que foi um livro escrito em 1021, nós estamos celebrando 1000 anos agora do livro da ótica de Al-Haitham. E não só os pré-medievais, mas também os medievais conheciam bem esse livro, trouxeram esse livro para as artes, e depois, com a chegada de Copérnico, Galileu, né, Tycho Brahe e Bacon, né, o Francis Bacon, e Huygens, Hooke, Newton, né? Então, todos esses estudaram o livro da ótica, mas o livro da ótica foi muito importante para ter chegado na Revolução Científica através dos artistas. Então, os artistas da Renascença italiana foram fundamentais para o estudo da luz, né? Para o estudo da ótica. Então, ciência e arte, né? Ciências exatas e naturais com ciências sociais. Né? A física é uma ciência fortemente social, porque ela ajuda a mudar a relação entre as pessoas, né? Ajuda a trazer novas tecnologias que mudam as relações interpessoais e as relações entre as próprias tribos da sociedade. Ela afeta a antropologia, a sociologia, a educação. Então, nós não podemos pensar numa sociedade, né, sem o apreço pela ciência. E quando eu digo ciência, eu vou sempre usar o termo genérico. Ciência significando conhecimento. Eu não estou falando de física, nem de ciências naturais ou ciências exatas. Eu estou falando de qualquer forma de conhecimento sistematizado que nós chamamos de ciência. Né? Então, assim, e como a Andrea também me apresentou, eu venho já há 27 anos trabalhando em movimentos populares de educação, onde eu entro mais com aulas de física e aulas de matemática. E é importante, assim, a partir dessas 2 décadas e meia de experiência, perceber como a física, como a ciência dita mais dura, né? A ciência que depois vira tecnologia mesmo, como essa ciência ela está no imaginário da classe popular, que nós recebemos alunos, sobretudo, de classe popular, estudantes egressos de escolas públicas, de periferia. Então, eles trazem consigo, né, toda uma visão de ciência que nos faz perceber como a ciência ela vai se difundindo na sociedade, né? Qual é a visão que a sociedade tem sobre a ciência. Então, acho que é importante trazer para a escola esse debate. E, sobretudo, o debate não se pode pensar uma ciência sem filosofia. Eu vou falar nisso mais um pouco, até pelo contato que eu tive pessoal de formação, durante a formação, com construtores de teorias físicas que, na verdade, eram também grandes conhecedores de filosofia e nunca negaram a importância do seu conhecimento de filosofia naquela experiência que os levou a construir grandes teorias e serem reconhecidos mundialmente pelas teorias que ajudaram a criar. Então, assim, vamos lembrar que nós vivemos já séculos de ciências, desde a Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, quando a gente começa, né, lá com o modelo heliocêntrico, né, de Copérnico, depois nós temos a teoria da gravitação de Newton.
Também no final do século XVII, a gente tem a teoria da combustão de já no início do século XVIII, né? A teoria da combustão de Lavoisier. Depois, no século XIX, Darwin, com a teoria das espécies, né? E da evolução por seleção natural. Marx, né? A teoria do materialismo histórico, a teoria sociológica. Também, no século XIX, a teoria estatística da mecânica e a teoria eletromagnética de Maxwell, né? Essa grande teoria, né, que nos faz hoje ter um mundo completamente conectado, né? E é importante a gente perceber o contexto em que Maxwell desenvolveu a sua teoria, né? O legado que chegou a ele, que o permitiu fazer o fechamento e construir essa grande teoria, e o que ele nos deixou, e quanto tempo essa teoria não foi considerada por parte da comunidade física como uma mera curiosidade matemática. A aceitação da teoria de Maxwell não foi imediata, né? A plateia não se levantou para aplaudir Maxwell. Maxwell teve pessoas que tentavam minimizar o efeito da sua descoberta, dos seus desenvolvimentos. Mas houve aqueles que acreditavam fortemente na teoria, sobretudo pessoas muito jovens. Olha o papel do jovem aí, os chamados maxwellianos, né? Entre os quais Fitzgerald e o próprio Hertz, que depois foi quem prova em laboratório, né, a teoria de Maxwell, né? Max escreveu a teoria eletromagnética, o trabalho seminal 1865, e entre 1888 e 1890, Hertz, em laboratório, confirma a ideia de Maxwell de que a luz, né, é realmente uma onda eletromagnética, de que a radiação eletromagnética é produzida a partir de circuitos. E aí teve depois outros desdobramentos, com Marconi, com Ferdinand Braun, que aí construíram o telégrafo sem fio e a telefonia. Então, é importante a gente perceber também, que a gente vai querer chamar um pouco a atenção, a questão do legado, né? Então, chega a Maxwell, uma série de ideias que vinham lá desde o século XVIII, né? Com Benjamin Franklin, com Alessandro Volta, com Coulomb, depois entram no século XIX, com Ørsted, Biot-Savart, e aí vem um importante trabalho de Faraday, e aí Maxwell, quando recebe todo esse legado, ele percebe que tem uma grande relação entre eletricidade e magnetismo e entre luz, eletricidade e magnetismo. Então, é preciso também, o que eu quero chamar a atenção depois, não, na escola, né? Quer dizer, quando nós trabalhamos com os nossos estudantes que estão se formando para serem os cidadãos, né, que vão exercer seu papel na sociedade, para eles trazerem essa noção da importância da ciência, é preciso que eles não vejam a ciência como apenas um conteúdo que é repassado a eles em sala de aula. É preciso criar um apreço pela ciência, compreendendo o processo da ciência, como a ciência se desenvolve, compreendendo as lutas, as batalhas das pessoas que discutem, as pessoas que se comunicam, passam conhecimento um para o outro, compartilham esse conhecimento, o conhecimento vai se acumulando e compreender que a escala de tempo da ciência é uma escala completamente diferente da nossa escala social, da nossa escala de tempo social, da escala do tempo da política, né? A escala do tempo da ciência ela pode chegar a um século. Então, nós temos que ter paciência. Ciência pede paciência, né? Depois, a gente abre o século XX com a teoria da relatividade especial, a teoria da linguística, né? Ferdinand de Saussure fez um papel fundamental para compreender os processos, né, de cognição da língua, das geral, né? Logo depois, 1915, o modelo atômico de Bohr, a teoria quântica da matéria e da radiação. Aqui embaixo, a teoria das placas, eu acho que está meio apagado aqui, deixa eu ocultar aqui. A teoria das placas tectônicas, né, também do início do século XX. Depois, a teoria da informação. Hoje o mundo é o mundo da informação, mas temos uma teoria para a informação. A importante teoria dos jogos também, com grandes aplicações à economia, teoria da dupla hélice do DNA. Depois, na nossa área, chegando mais fortemente na física contemporânea, né, uma teoria mais recente, da década dos anos 60, 70, teoria unificada eletrofraca, o modelo padrão,
da física de interações fundamentais, né, o modelo que tenta descrever os 4% de matéria visível do universo, a teoria do Hot Big Bang e depois o famoso modelo Lambda-CDM, né, que é o famoso modelo padrão da cosmologia, que vai nos dar uma descrição científica baseada na teoria da relatividade geral do que é o universo, de como o universo se formou, de como o universo vem evoluindo. Então, nós temos, né, assim, praticamente, assim, quase 3 séculos, né, vamos dizer, praticamente os séculos já 16, 17, 18, 19, 20 e século 21, nós temos esses praticamente 5 séculos aí falando de ciência. Mas até que ponto a ciência ela está concentrada em núcleos, né, em castelinhos, ou vamos dizer, em caixinhas, ou a ciência, até que ponto ela já está espalhada na sociedade? A sociedade participa, né? A sociedade, vamos dizer assim, toma partido da ciência, né? Então, eu acho que é importante a gente vencer essa barreira de que ciência adquire importância só no momento de uma descoberta, ou, por exemplo, agora na pandemia, né, em que todo mundo, né, se uniu na expectativa, né, muitos trabalhando e outros simplesmente esperando que viesse a vacina e que venha também ainda, talvez, um remédio, né, a cura, né, para a Covid-19. Então, eu acho que é importante a gente sair dessa ideia de que a ciência ela vai ter o seu clímax em um certo momento. Não, a ciência tem que ter um clímax perene na sociedade. A ciência tem que fazer parte da discussão social. Claro, nós não estamos falando de uma sociedade de cientistas apenas, mas de uma sociedade que leia notícia científica, de uma sociedade que possa, por exemplo, né, vamos ver, hoje a gente tem toda a tecnologia, né, das redes sociais, da internet, mas a gente tem que pensar também a televisão. Grande parte da população se liga na televisão. Então, quando a gente vai ter um programa interessante sobre ciência no horário nobre durante a semana, né? Não vai ter aquele programa de ciência escondido, né, na madrugada ou nas primeiras horas da manhã, mas vão ter um programa de ciências, por exemplo, na quinta-feira à noite, na quarta-feira à noite, né? Às 9 horas da noite, a gente pode ligar a televisão e ver ciência. Ver ciência significa o quê? Ver a produção do conhecimento científico, por exemplo, nas universidades brasileiras, nos centros de pesquisa, nos laboratórios independentes, jovens fazendo ciência, estudantes de iniciação científica, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, professores, todos assim trazendo o seu trabalho. Não vão ser, ninguém vai ficar famoso por isso, mas aparecer, dar conta à sociedade até uma forma de prestar conta, porque a ciência no Brasil ela é grandemente, quase que totalmente bancada por verba pública, né? Verba do município, verba do Estado, verba da federação, verba federal, né? Verbas estaduais, verbas federais, e também, claro, algumas fundações particulares que bancam a ciência, mas isso ainda não é uma cultura muito difundida no Brasil. O que a gente precisa realmente é buscar as bolsas nas fundações de amparo à pesquisa, no CNPq, na CAPES, né? Nas famosas FAPES estaduais. Então, a ciência é bancada pela verba pública. Então, é uma forma de prestar contas também do que está acontecendo. Então, a gente precisaria trazer a ciência para mais próxima do cidadão, também mostrando o dia a dia, né? Não é só mostrando, deu certo, aquele resultado, né, que se configurou numa grande descoberta ou num grande passo à frente na compreensão de algum efeito, de algum fenômeno, de alguma doença, né? Mas a gente tem que buscar a ciência como parte da vida cidadã. Vamos falar de ciência, vamos ouvir o que está sendo feito na UERJ, na UFRJ, na PUC do Rio de Janeiro, na UF, no CBPF, na Universidade Rural. Vamos ouvir o que as universidades estão fazendo no Rio. Um programa que fosse até mesmo a cada 15 dias, mas falando de ciência, trazendo a ciência para o público, porque o público não tem, o grande público, eu vejo isso pela minha assim, atuação com os movimentos sociais, que a ciência é algo muito exótico para o cidadão médio brasileiro. E quando ela aparece, às vezes, né, se tem algum programa, né, digamos, tipo uma novela, ou alguma transmissão
que tem alguém que faz o papel do cientista, né, ou do professor, essa pessoa, às vezes, é tratada de uma forma meio cartoon, né? De uma forma meio caricata. É um elemento exótico, é o cara que é deslocado, é o cara que é meio descabelado, é o cara que não liga para nada. Não, não, a ciência é feita por pessoas que vivem a vida do dia a dia, então é preciso desnaturalizar também essa imagem construída em torno também do cientista gênio, né? Não tem cientista, para ser cientista não precisa ser gênio, né? Para fazer ciência precisa sim ter paciência, humildade de aprender, humildade de, às vezes, de demorar a compreender alguma coisa. A gente leva anos e anos e anos para compreender mecânica quântica e pode-se dizer que a maioria de nós, eu estou me colocando em primeira pessoa, vai morrer sem ter uma plena compreensão, mas longe de ter uma plena compreensão da mecânica quântica. Por exemplo, é o mesmo da relatividade. Então, ciência é difícil para o público leigo, sim, mas é difícil para o próprio cientista também. Cada vez que se estuda, a gente percebe que a gente está em degraus cada vez mais, né, mais abaixo do que a gente pensava que pudesse estar. Então, é importante a gente desconstruir uma série de lugares comuns que existem sobre a ciência. Eu acho que a escola é o lugar ideal. Então, aí os licenciandos, né, têm grande papel, e é uma coisa importante também a gente chamar a atenção, né? É chato falar disso, mas eu acho que a gente não pode negar algo que existe ainda. É comum, não é em todos os lugares, não, mas é comum a gente encontrar, às vezes, instituições onde há digamos, um tratamento diferenciado para o bacharelado que não é dado para a licenciatura. Às vezes, o licenciando, aquele que entra mesmo na licenciatura, ele já entra, na verdade, perdendo. Eu estou falando isso porque é uma constatação que nós temos, né? Não quero criticar, não estou criticando nenhuma instituição em geral, mas às vezes isso está na própria cabeça, né, de nós, da comunidade. É um problema da nossa comunidade, de olhar que o licenciando, que vai ser o professor, que vai ser aquele que vai estar lá na pontinha, né, no início do ensino fundamental, falando de ciências, talvez, antes até da 8ª série, né, do ensino fundamental, falando de ciência na 9ª série, e falando de ciências no ensino médio, ou falando de ciências mesmo na formação da criança, né, esse tem que ser tratado de uma forma diferenciada, muito bem, porque esse é que vai ser o agente que vai trazer o sentimento da ciência, né, para a criança, para o jovem. Então, é importante que a gente traga essa ideia, o apreço pela ciência, pelo conhecimento, já numa primeira infância, né? Com joguinhos, né? De formas lúdicas diferentes que as pessoas têm capacidade e criatividade para inventar. Então, a gente já venceu muitas barreiras na escola. Por exemplo, no meu tempo de jovem, né, quando eu fiz ensino fundamental, ensino médio, né, na minha época, por exemplo, o ensino intermediário, né, quer dizer, a gente ia até a 8ª série, o que é hoje a 9ª série do ensino fundamental, era o que se chamava escola primária e o ginasial. Aí, que eram 4 anos ou 5 anos, dependia de escola primária, e 4 anos de escola ginasial. Depois, os 3 anos de escola que se chamava ensino médio. Hoje é ensino médio, mas naquela época se chamava segundo grau. Era o ensino de segundo grau, que podia ser científico, que podia ser o clássico, que podia ser contabilidade, a escola normal de professoras, ou podia ser a contabilidade. Mas, assim, era o ensino entre a universidade, entre o ensino ginasial e a universidade. Então, era uma escola muito enciclopédica. Nós tínhamos pouco desenvolvimento crítico, não era normal ser uma escola crítica, a escola era enciclopédica, era conhecer fatos, conhecer datas, conhecer nomes, conhecer feitos, mas talvez não relacioná-los, né? Não havia assim, aquela contextualização daquilo que se estudava. Era enciclopédia, era como saber verbetes de enciclopédia, fazer as provas e passar. Era uma escola pouco crítica, né? E talvez, no meu caso, por exemplo, porque eu tenha feito essa escola praticamente toda durante o período da ditadura militar. Então, aí a escola, então, ela sofria uma repressão maior ainda naquilo que era no seu pensamento crítico. Mas a formação brasileira
ela já se liberou agora desse caráter enciclopédico. Eu não sou educador nem pedagogo, eu estou falando com a experiência que eu tive e que é a experiência que eu vivencio ainda, né, olhando os estudantes que vêm para os nossos cursos de pré-universitário social. Mas, assim, a formação enciclopédica, a gente já está nos livrando disso. O próprio Enem, né, o Enem, como vem sendo feito, já é uma liberação e é uma compreensão do contexto, que é a coisa mais importante que a gente precisa para fazer ciência, justamente, é compreender o contexto, é saber quais são as questões de nossa época. Quais são as questões a ser compreendidas, quais são as questões a ser estudadas, né, debatidas. Então, a escola ela tem que, sim, fortemente incentivar o pensamento crítico, né? Também, cada vez mais, estimular a autonomia, mas dentro de uma cooperação, não aquela autonomia individualista, né, de que eu vou competir sempre com o meu próximo, não. Eu vou me unir ao meu próximo, vamos buscar a cooperação, o trabalho, quer dizer, as cooperativas autônomas, né? Nós somos autônomos, mas nós somos um grupo autônomo, trabalhamos em conjunto, crescemos juntos, nos ajudamos, né, na busca de conhecimento, nos completamos uns aos outros. Então, é importante a escola desenvolver esse sentido de cooperação, né? Por exemplo, né, fazendo provas em grupo, né? Não naquela prova individual que cada um tira uma nota e vai, esse passou, esse não passou, mas trabalhar de uma forma mais cooperativa, né? Mais liberdade de criatividade, quer dizer, cada vez mais ser uma escola que deixa de ser fiscalizadora, né? Mas passa a ser o ambiente, né, para propiciar a criação. Como eu já falei, né, compreender o contexto, né? A coisa mais importante, né, é compreender o mundo em que nós estamos, né? Aonde nós chegamos, por que nós chegamos, como podemos sair, né, dessa situação localizada, para onde vamos caminhar. Então, ciência, sobretudo, né, é feita muito com a compreensão do contexto. Qual é a teoria que eu estou estudando? Por que eu estou... Qual é a motivação, por exemplo, para o meu TCC, para o meu trabalho de conclusão de curso? Qual é a motivação da minha dissertação de mestrado ou da minha tese de doutorado? Qual é a motivação desse trabalho, desse artigo que eu estou fazendo? Qual é o contexto, né? O que ele traz, aonde é que ele se encaixa no que está acontecendo no mundo? Então, é importante que a escola eduque, né, o estudante, o jovem estudante, para ele compreender o seu mundo, né? Identificar paradigmas também é uma questão muito importante em ciência. Às vezes a gente tem que mudar drasticamente de forma de pensar, como aconteceu no início do século XX, né? Em que nós saímos, por exemplo, do perfeito determinismo da mecânica newtoniana, da mecânica clássica, e passamos para duas mecânicas que deixavam assim de lado aspectos fundamentais da mecânica clássica. Por exemplo, a mecânica relativística. A teoria da relatividade, ela rompe com um paradigma muito forte da mecânica clássica, que é o paradigma de que a simultaneidade dos eventos é um conceito absoluto, né? Então, se dois eventos são simultâneos para Newton, eles também vão ser simultâneos para Maxwell, vão ser simultâneos, sei lá, para Galileu. Na relatividade, não, eles podem não ser simultâneos para o Einstein, né? Então, a gente quebra, né, com a ideia de que eventos simultâneos, né, isso independa do observador. Não, a simultaneidade ela passa a ser um conceito relativo. Então, isso é uma quebra de paradigma. A mecânica clássica também, newtoniana, ela quebra o seu paradigma, né, do determinismo é quebrado pela mecânica quântica. Depois nós temos também a quebra do paradigma, né, na própria teoria quântica de campos, né, quando a gente quebra o paradigma de que o vácuo é o vazio, é a ausência de matéria. Então, Dirac nos traz em 1929, a partir da sua mecânica quântica relativística, a noção de que o vácuo não é o vazio, não é a absoluta falta de matéria. Existe matéria em forma virtual no vácuo quântico. Então, nós temos, né, essas... Depois também não vamos nos esquecer que, apesar de não ser algo muito ligado ao dia a dia, mas a relatividade geral, ela também nos tira do paradigma da geometria euclidiana, que é a geometria que a gente estuda o tempo todo na escola. Quando chega em 1915, Einstein, para compreender
o campo de gravidade, né, dentro de uma formulação relativística, ele rompe com o paradigma euclidiano e passa para a geometria riemanniana. Então, há uma mudança de concepção de geometria para poder dar conta de fenômenos físicos. Então, a matemática é fundamental nesse momento para resolver uma questão física e fazer grandes previsões. Daí se prevê a existência de buracos negros, daí se prevê a existência de ondas de gravidade, daí se prevê o encurvamento da luz frente a campos de gravidade também. Então, é preciso identificar quais são os paradigmas da nossa época para poder compreendê-los e verificar até que ponto, né, quer dizer, é possível romper com esse paradigma. Se é sensato romper com esse paradigma. Não é que a gente vai sair quebrando todos os paradigmas, mas muitas vezes, né, a gente passa por um curso de ciência, quer dizer, vamos pegar um jovem cidadão, pegando assim, sem querer fazer nenhuma distinção, mas vamos pensar uma pessoa que só estuda ciência, ou, em geral, estuda as ciências, né, para terminar o seu curso e ir para uma universidade que não tem nada a ver com o curso de ciência. Aí eu estou falando de ciência da natureza, ou de matemática, por exemplo. O curso de, por exemplo, um advogado. Então, ele vai estudar ciência até chegar ao Enem. Depois, ele pode esquecer da ciência e se dedicar aos seus estudos de direito, né, e seguir a sua carreira jurídica. Mas o que ele traz da ciência? Aquele monte de fórmulas que ele deseja esquecer, ou ele traz um sentimento que a ciência despertou dentro dele? Então, é importante a gente identificar paradigmas, porque esses paradigmas fazem parte da nossa vida também, de cidadão, né? Nós nos filiamos a certos paradigmas, né? Então, por exemplo, será que a gente às vezes na vida quer ter assim, aquela ideia do determinismo, e a vida não é determinística, né? Então, é importante a escola discutir paradigmas, o próprio paradigma da educação. O que é a educação hoje, né? Como se educa um jovem, como se traz um jovem, né, para a vida adulta, para o mercado de trabalho, né? Então, acho que é importante a escola sempre, cada vez mais, né, ir se liberando desses valores, dessas amarras, né, de uma escola mais antiga. E outra coisa que eu acho, sobretudo na nossa área de física, aí eu estou falando na nossa área especificamente, que muitas vezes, né, nós estamos mais preocupados em passar conteúdo esquecendo do processo científico. Então, eu vou ensinar, por exemplo, no ensino médio, eu vou ensinar cinemática, dinâmica, então eu vou ensinar mecânica newtoniana. Então, eu vou lá, falo de todos os conceitos, como os estudantes falam, né? Dou todas as fórmulas para serem aplicadas e o processo da ciência. Quanto tempo se levou para Newton chegar na mecânica que ele chegou? O que veio antes de Newton? E o que veio depois de Newton? O legado de Newton, né? Newton escreveu a mecânica no final do século XVIII, lá, os seus princípios, né? 1787, mais ou menos. Como a mecânica é vista pelos grandes nomes da ciência, por exemplo, Laplace, que estudou as estrelas escuras, que é, vamos dizer assim, a ideia básica do buraco negro, já no século XVIII, né? Isso foi mais ou menos 1780 alguma coisa. Então, como a mecânica newtoniana, aliás, né, a mecânica newtoniana é 1687, perdão, é final do século XVII, eu falei errado. Então, como essa mecânica newtoniana do século XVII chega no século XVIII, e como ela chega no século XIX, e como ela chega a nós. Então, muitas vezes, a gente está preocupado em dar as fórmulas, dar o conteúdo, mas esquecemos do processo da ciência. Quando o estudante absorve o conteúdo compreendendo o processo e o contexto, o apreço para a ciência aumenta, né? Se a gente faz uma aula de física junto com um professor de história, por exemplo, ou junto com um professor de ciências sociais, né, para se compreender o contexto, né, em que aquela teoria da física, por exemplo, foi desenvolvida. Eu acho que isso ajuda a compreensão. Esse é o processo que eu acho que também ajuda a pessoa, ao estudante, se aproximar da ciência, né? A ciência não são só aquelas leis, aqueles princípios que ele vai aprender ou aquelas fórmulas que ele vai aplicar, mas ele precisa compreender a construção, o pensamento de quem construiu os princípios de Newton. Por que Newton pensou assim? O que ele usou de seus antecessores? Né? E Einstein, né? Como ele percebeu Newton, aonde é que ele percebeu que ele podia fugir, né? Ele podia estender
aquilo que Newton não tinha contemplado. Então, eu acho que é importante esse sentimento, assim, dentro da escola, ter mais assim, acesso à ciência. Às vezes, né, não é numa feira de ciências, porque eu acho que a feira de ciências é importante também, né? São dispositivos importantes, porque o estudante se sente protagonista, mostrando a sua pesquisa, o seu experimento, mas debater a ciência em sala de aula. A ciência não é um acessório, a ciência é o dia a dia. Quer dizer, ciência e educação, né, estão andando juntos. E olha, quando eu digo ciência, eu estou falando aqui em sentido amplo, né? Ciência como conhecimento. E é importante, às vezes, chamar a atenção também, não é uma coisa óbvia para a sociedade. Para nós, aqui, para esse público que está presente agora, eu posso até agora só ter falado obviedade, mas eu estou tentando discutir com as pessoas, né, aquilo que a gente vê na sociedade. Né? Então, por exemplo, a sociedade percebe, por exemplo, que quando foram descobertas as ondas gravitacionais, o anúncio que foi feito no dia 12 de fevereiro de 2016, foram descobertas as ondas gravitacionais. Né? As detecções já vinham de antes, 2015, por exemplo. Mas foram 100 anos esperando. Foi um estudo teórico, era, vamos dizer, uma curiosidade matemática da teoria da relatividade geral, que leva 100 anos para ser descoberta. Buracos negros, idem. A previsão dos buracos negros ela é feita praticamente com a solução de Schwarzschild, que é a primeira solução das equações de Einstein da relatividade geral. 1916, a detecção, 2016. Dirac, em 1931, no seu famoso, né, trabalho de 29 de maio de 1931, ele lança a ideia da antimatéria, como lança também a ideia de uma carga magnética, como também, nesse trabalho, ele compreende e nos ajuda a compreender o porquê da quantização das cargas elétricas. Então, a antimatéria é prevista por argumentação teórica, por estudo de simetrias, em cima da equação do próprio Dirac. Isso em 1931. A primeira antimatéria detectada, não precisou esperar 100 anos, mas foi detectada casualmente, né, por Carl Anderson em 1932, que é quando se descobriu o antielétron, o positron. Depois, o antipróton só é descoberto 25 anos depois da previsão. O antipróton é descoberto em 1956. Os mesons pi, né, de cuja descoberta, né, nós brasileiros temos o orgulho de ter tido o professor César Lattes nas equipes de descoberta experimental. O meson pi é previsto por Igor Tan, na Rússia, e por Hideki Yukawa, no Japão. Estudos de simetria dentro da física nuclear, a partir das ideias de 1932 de Heisenberg sobre o spin isotópico, após a descoberta do nêutron, em 1932. Mas os mesons pi são descobertos em 1947 e 48. E também são produzidos em laboratório num experimento do qual participa também o professor César Lattes, no laboratório em Berkeley, na Universidade da Califórnia. Depois, os neutrinos, né? Partículas hipotéticas, né? Previstas por Wolfgang Pauli em 1930. A hipótese era tão assustadora para o próprio Pauli que ele não escreveu um artigo científico sobre os neutrinos. Ele prevê a existência dos neutrinos e deixa numa carta do dia 4 de dezembro de 1930, uma carta que ele escreve a um grupo de colegas esses colegas estavam reunidos na Universidade de Tübingen, num evento discutindo mecânica quântica e física nuclear. E ele manda, numa carta dirigida aos seus colegas, que ele chama senhores e senhoras radioativos, ele fala da existência dessa partícula hipotética. A primeira família de neutrinos só é descoberta em 1956, no mesmo ano que é descoberto o antipróton. Depois a segunda família, em 62, então são 32 anos. E a terceira família, que é o neutrino do Tau, ela só é descoberta em 2000, né, 70 anos depois. Então, nós estamos falando de uma ciência que eu preciso ter... Agora, não se previu e esperou 2000. Foram 70 anos, né, debatendo a questão, discutindo a questão. E aí a questão vai gradualmente sendo compreendida, sendo absorvida pela comunidade científica, até que se chegue a um resultado mais forte, que é a própria descoberta. Os quarks também foram previstos por argumentação teórica, matemática, baseada em simetria, em 1964. As famílias de quarks começam a aparecer em 69,
Primeira família, as 3 primeiras quadras, Ruda e IS. 74 é a Revolução do Charme, aparece o Charme. 77, 78 aparece o Bottom. 77, 78 e 95 o Top. Inclusive, né, grupos da UERJ, do CBPF, envolvidos em experimentos do Fermilab, onde o Top é descoberto. Então, nós estamos falando de uma física que começa em 1964 e vai sendo construída até que em 1995, 31 anos depois, aparece o último, chamado último sabor de quark, que é o quark top. O bóson de Higgs, que é previsto em 64. A descoberta dele é anunciada em 2012. Ele é descoberto entre 2011 e 2012. 48 anos para se chegar à configuração de que essa partícula existe. Então, é preciso... Esse tempo, nenhum político vai esperar 48 anos para bancar essa ciência. Então, é isso que a gente tem que perceber. O tempo da ciência, né, ele pode ser muito... Um ano foi o que aconteceu com o Dirac. A matéria, a primeira antimatéria aparece um ano depois. Isso está dentro do tempo social, está dentro do tempo político. Agora, esperar 48 anos ou esperar 100 anos... Então, em geral, os próprios criadores não viram as suas criaturas vindo ao mundo. Então, é uma coisa bonita da ciência também. A ciência é o legado. Einstein nos deixou um grande legado que ele mesmo não pôde, do qual ele não pôde desfrutar. Os buracos negros, as ondas de gravidade, nem o laser, né? Que o trabalho fundamental do laser, né? Que é a emissão espontânea de radiação de Einstein, em 1917. O laser, o primeiro laser, que é o laser de Rubi, só é construído em 1960. Einstein tinha morrido 6 anos antes. Então, essa é a beleza da ciência, é o legado, né? E depois os bósons W e o bóson Z, que foram previstos na teoria eletrofraca nos anos 67 e 68 e só foram aparecer praticamente 15, 16 anos depois. Então, isso eu estou falando da física porque é a minha área, a área que eu conheço melhor. Mas a mesma coisa acontece na biologia, a mesma coisa acontece nas próprias ciências sociais também. A escala de tempo para que uma ideia se desenvolva, para que uma teoria ela cresça, né? Ela ganhe corpo e ela possa até frutificar. Então, é importante a gente ter esse debate também com a sociedade, né? Porque muitas vezes a sociedade ela é bombardeada com descobertas. Isso é muito legal. Então, isso aí é aquele tchan, mas é um tchan que passa... No dia seguinte, a gente esquece. A sociedade esquece. Ah, foi muito bonito, foi um efeito especial, né? É aquela coisa meio Spielberg, né? Que chegou, bateu, bonito, todo mundo gostou, aplaudiu, depois vai embora e esquece. Não, a ciência tem que ficar. A ciência tem que estar na nossa vida. Agora, esse ano, nós estamos vivendo praticamente 1 ano e 8 meses de convívio com a ciência. E com a ciência nos libertando de uma pandemia que nos mudou como pessoas e nos está mudando como sociedade. Agora, a pergunta é, como ainda existem tantos negacionistas? Aonde está o problema? O problema é só o negacionista ou o problema é da onde esse negacionista surgiu? Esse negacionista teve escola. Por que a escola não foi forte o suficiente, né? Claro, a escola não vai resolver todos os problemas, mas por que a escola não deu, por exemplo, estruturação intelectual para que essas pessoas, que são grandes usuários de ciência, em geral, os negacionistas, têm tecnologias muito avançadas. Eles, justamente para serem negacionistas e poderem difundir as suas ideias negacionistas, eles usam redes sociais baseadas em quê? Em ondas eletromagnéticas, né? Redes sociais baseadas em telecomunicações, frutos de uma ciência que eles ignoram, que eles negam. Então, é interessante a gente perceber como alguma coisa na formação que talvez a escola não tenha dado, que é justamente a estruturação do processo científico. Eu, assim, desculpa se eu estou sendo um pouco repetitivo sobre isso, né? Mas estou sendo repetitivo realmente sobre isso, porque essa é a constatação que nesses anos, pegando o estudante de ensino médio que chega para os nossos pré-universitários sociais, a percepção que tem é que não se percebe o processo científico. Para eles, para muitos deles, ciências é ainda o eureka, é a descoberta que vem no estalo. De repente, a pessoa tem a descoberta. É negado o processo, né, de
acúmulo de conhecimento, de transmissão de conhecimento, processamento do conhecimento e aí sim, esse conhecimento é processado, analisado e aí pode vir uma criação científica nova. Então é importante isso, a gente fazer, dar menos espaço para o efeito especial, para o conteúdo e discutir o processo. Então, eu acho que para a física é muito claro, né, os tempos da ciência. A mecânica quântica, né, ela vem se desenvolvendo desde 1900. Nós estamos em 2021 e hoje nós estamos ainda, agora saiu saiu o artigo Physical Review Letters desse super hipercomputador quântico chinês, né? O artigo foi publicado agora, eu acho, no dia 26 de outubro, na Physical Review Letters. Então, é o desenvolvimento da informação quântica. Então, é a mecânica quântica que está evoluindo lá desde 1900, com os experimentos de Planck, do corpo negro, depois com a instauração da mecânica quântica por Heisenberg, por Dirac, e a mecânica quântica que vem evoluindo. Então, não para. Então, a escala de tempo, que já são 121 anos, né, de busca de compreensão do mundo quântico. Então, é importante a gente perceber que ciência, né, e eu reitero, ciência é conhecimento em geral. Todo conhecimento tem seu significado e virá a ter a sua aplicação. Nós que trabalhamos com ensino, né, que trabalhamos com um menino que está no ensino médio, cheio de energia e rebelde, para que eu não quero estudar isso? Isso não serve para nada, isso aí é só para cair no Enem, só vai... Não. Então, para que serve, né? Então, a pergunta que a gente tem que enfatizar com o nosso jovem, que ainda não tem essa percepção, é: você não está buscando aplicação imediata, você está buscando significado. O que isso significa, né? Talvez uma poesia aparentemente possa não servir. Sempre serve, porque a gente sempre absorve coisas boas de uma poesia. Mas ela significa. A poesia tem um significado imediato e pode ter uma compreensão mais lenta para a gente chegar a aplicar aquela bela coisa na nossa vida. Mas ciência é isso. Ciência, ela nasce cheia de significado. A aplicação, como a gente falou, por exemplo, né, voltando aqui, eu não listei aqui, mas no caso do laser ou no caso da antimatéria. A antimatéria prevista em 1931. Só agora, há poucos anos, a gente tem a tomografia de elétrons e pósitrons, no PET. Então, a aplicação da antimatéria na medicina, né? Então, ela chega décadas depois da descoberta da antimatéria. O laser, ele chega praticamente 43 anos depois da previsão teórica, né? Então, a aplicação, ela pode vir... nós tínhamos falado aqui da própria teoria eletromagnética, né? Marx foi em 1865. Hoje estamos nós aqui, 2021. Então, 1865 para 2021 são 156 anos, né? Então, estamos falando de 156 anos para chegar onde nós chegamos a partir de uma teoria que parecia não servir para nada, né? Então, isso é importante da ciência. A gente tem que trabalhar isso, né? Então, a ciência do pós-pandemia, a gente tem que reforçar esses aspectos que talvez não estivessem muito claros, né, antes da pandemia. Quer dizer, a nossa grande luta, o nosso grande esforço de trazer a ciência para significado de vida, né? A vida ganha significado também quando nós compreendemos, entramos no mundo do conhecimento, né? Então, gastos, né, que se chama de vai gastar com ciência, não, vamos investir em ciência, né? Ciência é investimento e é caro, né? Então, a gente tem que investir em bolsas, a gente tem que investir em projetos, em construção de laboratórios, né? Construção de universidades. Então, ciência é caro, são investimentos que valem a pena, mas quem investe colhe seus frutos, né? E a ciência básica exploratória, aquela ciência que, como Maxwell fazia, parecia não servir para nada, era a exploração intelectual, compreensão de um fenômeno que hoje nós temos uma grande tecnologia. Então, é preciso, né, que a gente, nos nossos cursos, assim, sobretudo de ensino mais básico, fundamental, trazer para o nosso estudante essa compreensão da relação entre ciência básica, o que é buscar uma
exploração científica, depois a ciência que vai ser explorada em laboratório. Mesmo em laboratório, você pode estar fazendo uma ciência básica exploratória, sem vistas a uma aplicação. Você pode chegar a uma descoberta experimental e depois essa descoberta experimental vai ser transformada em aplicação. A ciência aplicada e depois a tecnologia, e lá no final da cadeia, a inovação. Então, a gente vem ciência básica teórica, ciência básica experimental, ciência aplicada, tecnologia, inovação. Então, tem todo um processo que é preciso, né, dar tempo a ele. Eu já estou quase acabando, já estou me movendo para os 2 últimos slides. Trabalhar, então, o papel, a relação de ciência, educação e política, né? Discutir políticas científicas com os nossos jovens. Então, eu só coloco aqui para os físicos, né, que estão presentes, a equação fundamental de Faraday, a equação fundamental da mecânica quântica, como a gente escreve, né? Seja a equação de Schrödinger, que é a equação de Dirac, a gente escreve que o hamiltoniano, atuando numa função de onda, se a gente está falando de estados estacionários, a gente tem a energia e a função de onda. E a equação de Dirac, que é a equação que nos faz compreender o elétron. Quando elas foram escritas, o que elas serviam? Para nada, né? Hoje a gente sabe o que significa. Qual é o papel da mecânica quântica e qual é o papel do eletromagnetismo no mundo de hoje, né? Cerca de 70% do PIB dos países mais desenvolvidos estão em cima da mecânica quântica e do eletromagnetismo. Então, isso é o que o historiador e filósofo italiano chama de a utilidade do inútil. Inútil ordine, eu vou citar o livro dele daqui a pouco. Vale a pena esse livro ser difundido, sobretudo para os negacionistas. Eu acho que um negacionista que lê esse livro, ele pelo menos vai parar para pensar. Não digo que ele vai, vamos dizer assim, como é que diz, cancelar, mas ele vai parar para pensar. Para os novos jovens cidadãos e para os jovens professores, eu acho que esse livro é fantástico. Foi escrito por Jean-Jacques Rousseau em 1762. Pode-se dizer que é talvez o primeiro tratado de filosofia da educação. Se chama Emílio, ou também se chama Da Educação, que é o que mostra o papel da educação na formação do ser social. O papel do indivíduo, a relação do indivíduo com a sociedade a partir da escola, mostrando, sobretudo, que o homem tem uma natureza boa, o homem tem uma índole boa, mas que a escola tem que ajudar o homem a manter a sua bondade, sabendo que ele vai viver em uma sociedade que se torna inevitável, que é cada vez mais corrupta. Então, eu acho que esse livro é muito interessante, né, de trazer algumas reflexões para os nossos meninos nas escolas. E de construtores de teoria, né, como Paul Dirac, ele escreve esse belíssimo artigo mostrando a relação entre a matemática e a física. Na verdade, esse artigo do professor Dirac, ele mostra a relação entre a matemática e a vida. Na verdade, é isso. Esse belo artigo do Heisenberg, O Espírito da Ciência, publicado nesse livro aqui, que é uma coletânea de trabalhos chamado Espírito e Natureza. Então, nós estamos falando de 2, Dirac, um dos criadores da mecânica quântica junto com Heisenberg. Dirac, o criador da mecânica quântica relativística, o criador da teoria quântica de campos, eles dedicando o tempo deles também a trabalhar aspectos filosóficos da física. E livros importantes que a gente pode chamar a atenção e levar para a sala de aula para ler alguns tópicos com os meninos, não ler o livro inteiro, talvez, mas trabalhar com os nossos meninos. Henri Poincaré, O Valor da Ciência, um livro fantástico, escrito pelo talvez maior matemático de todos os tempos. A Ciência como Vocação, do Max Weber. Esse livro talvez seja muito conhecido pelos colegas das ciências sociais e humanas, mas esse livro devia ser mais difundido na nossa tribo da física. A Ciência como Vocação, um belíssimo livro, né? As bases metafísicas da ciência moderna, mostrando justamente a importância de também dar espaço para a metafísica na própria ciência. Esse livro aqui do Bachelard, A Formação do Espírito Científico, né? Muito interessante. Karl Popper também, que é um grande debatedor, né, de filosofia da ciência. Esse livro aqui é excelente para o ensino médio, A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, disponível na internet, a gente pode pescar ele da internet, os meninos podem ler até no celular, e tem capítulos interessantíssimos, não são capítulos longos, são capítulos razoavelmente curtos e muito claros, né? Esse livro aqui também, Física e Filosofia, do Heisenberg, A Revolução na Ciência Moderna, de 1962. Outro Popper aqui, eu estou botando mais ou menos numa ordem temporal.
Acho que também podia ser um pouquinho mais divulgado no mundo da física o Paul Feyerabend, que é um físico, né? Foi um físico austríaco e, digamos, um físico meio considerado físico meio maldito, porque ele trazia um pouco a importância da anarquia dentro do método científico. Ele dizia que, às vezes, é preciso ter um comportamento anárquico para poder vencer certas barreiras da ciência. Esse livro dele é fantástico, Contra o Método. Depois também Maurice Merleau-Ponty, esse curso, A Natureza, ele tem um capítulo, no capítulo 1, na subseção C do capítulo 1, ele faz uma discussão belíssima sobre a significação filosófica da mecânica quântica. Muito interessante, um livro muito bem escrito, né? Ele fala de mecânica quântica, conhecendo mecânica quântica, um filósofo francês fantástico. Ele morreu em 1961, acho que ele viveu cerca de 58 anos, mas deixou obras muito interessantes. Esse livro do Penrose, né, Prêmio Nobel de Física de 2020, né, O Caminho para a Realidade. Esse que eu falei com vocês, do Inútil Ordine, A Utilidade do Inútil, que é o livro que realmente ele é muito contundente para quem acredita que haja ciência inútil. A realidade não é o que parece, do Carlo Rovelli, também um livro muito bonito, mostrando que a realidade é tudo menos imediata. E para se compreender a realidade, a gente precisa fazer uma viagem mental muito grande e enveredar muito também pelo caminho da filosofia. De novo, um livro do Penrose, que eu não sei se está traduzido em português, se já está traduzido, que é, vamos dizer assim, a moda, né, a fé e a fantasia na nova física do universo. Mostrando, então, o papel de se acreditar numa teoria e de se ter fantasia também. Esse livro mais recente, esse livro aqui é excelente, certamente não está em português ainda, porque ele é recente, mas é Teoria e Realidade, é uma introdução à filosofia da ciência. Esse livro aqui é um livro excelente, se não traduzido, levar para a sala de aula, que já é um bom exercício de inglês para os nossos estudantes, mas para falar sobre o apreço pela ciência, né? Então, o papel da ciência pura, da abstração, para a gente viver a nossa realidade. Então, eu estou terminando aqui, né? Então, como eu falei, não trouxe nenhum conhecimento, né? Nenhuma ambição de trazer nenhum conhecimento, eu simplesmente fiz um relato, né? Aproveitei a oportunidade que me foi dada, porque, assim, através dos pré-vestibulares sociais onde eu venho atuando, e através mesmo, né? Como a Andréia falou no início, muitos de nós puderam aproveitar o período assim, de recesso da pandemia, né, de recesso entre aspas, né, porque, vamos dizer, todos os professores trabalharam muito, né, talvez até mais do que de forma presencial, um trabalho mais cansativo, porque tinha que preparar muita coisa para depois dar a própria aula, né? Ao passo que a aula no quadro negro já tem uma dinâmica que a gente domina muito mais facilmente. Então, foi um período de muito trabalho, eu aproveitei também para assim, tentar fazer o máximo possível trabalhos de divulgação, de abordagem para a ciência, né? Junto ao cidadão. Até eu queria chamar a atenção, se só dá como referência, né? Aqui nesse site do Professor Global, www.professorglobal.com.br, nós temos cursos, né? Assim, para ensino médio, curso para ensino superior, curso para pós-graduação, mas temos também as playlists, onde nós temos várias palestras sobre divulgação científica. Então, muitas palestras fazemos para um público mais especializado, uma palestra de física para estudantes de física, mas depois essa mesma palestra ela é traduzida em linguagem cidadã para o cidadão comum. Então, falar de buraco negro para o jovem físico, a outra coisa é falar de buraco negro para o cidadão, para a nossa mamãe, né? Para a nossa titia ou para o nosso titio. Então, trazer a ciência para o cidadão, falar de bóson de Higgs, né? Para o estudante de física e falar de bóson de Higgs para a sociedade. Então, a gente tenta fazer a palestra em duas versões, a versão acadêmica, que a gente chama, e a versão que a gente chama de cidadã. Então, foi um tempo que a gente usou, aprendeu a usar com a pandemia e que vai ser usado daqui para frente. Então, a pandemia, por exemplo, nos ensinou, muitos de nós, a dominar um pouquinho melhor o PowerPoint, coisa que eu ainda não faço bem, mas nos obrigou a dominar certas plataformas, né? Zoom, Google Meet, né? Coisas que, francamente, quando eu tinha que estar numa banca de tese remota antes da pandemia, eu tremia muito, com medo de não dar certo a transmissão. Hoje a gente já tem muito mais familiaridade. Então, algumas coisas ficaram, mas, sobretudo, eu acho que a grande discussão que a gente tem que fazer é rever
o papel da ciência na escola, o mais cedo possível, né? Mas olhar a ciência não só do ponto de vista do puro conteúdo ou digamos assim, do impacto da descoberta, mas viver o processo da ciência. A ciência tem que fazer parte da cultura do cidadão. Então, vamos trazer ciência como parte da cultura brasileira, né? Então, no nosso curso, até no pré-vestibular pré-universitário que nós temos no CBPF, se chama Ciência e Cidadania, uma das disciplinas se chama justamente Ciência, Cultura e Cidadania, mostrando a ciência como inserção na cultura e a ciência com a cultura construindo as bases de um cidadão. Então, ciência presente. Eu agradeço aos colegas e retorno a palavra para, eu acho que é a Andréia que está conduzindo o debate. Obrigado e estou à disposição para eventuais reflexões com outras pessoas. Elael, não sei nem como te agradecer, é sempre muito bom te ouvir. Obrigado. E eu aproveitei os últimos segundos da sua fala para colocar o link do YouTube Tá certo. Que você fez com o Gilberto Gil. Arte, diálogos entre física e música. Isso, foi muito bom. Eu acho que é imperdível. E te agradeço por tudo que o senhor colocou assim, de forma muito clara, muito é tudo muito claro na sua cabeça. Eu fiquei assim, gente, um dia eu quero ficar assim, com essa clareza histórica, né, perfeita, assim. Obrigado. Eu digo, a fala com o Gilberto Gil foi muito boa, porque, assim, muito boa, para mim, boa no sentido de experiência, não estou dizendo que foi boa, Sim. mas assim, aprendi, assim, foi muito interessante assim, mostrar como, quer dizer, como ele também traz a ciência, a formação, talvez em jovem, ele fosse mais próximo da ciência do que eu, e aí o caminho dele foi para a música e o meu foi para a ciência. Você vê como é que, às vezes, né, a vida toma direções interessantes. É aquele professor que me tirou do medo da ciência e me jogou para a física. Foi um professor de filosofia. Eu fui fazer física porque eu tive um excelente professor de filosofia no ensino médio. Enquanto, às vezes, na física eu estava fazendo plano inclinado e roldana, que faz parte da formação, mas é chatinho. Sem contexto, né? Sem contexto. Roldana e vasos, como é que é? Vasos comunicantes para estudar hidrostática e calorímetro, e o professor de filosofia vinha falar de dualidade, vinha falar de princípio da indeterminação, vinha falar de antipartícula. Aí a gente viajava. Então, graças ao professor Rezende, de filosofia, eu vi que gostaria de fazer física. Então, é isso que eu estou dizendo. A ciência ela tem que estar, às vezes, nos ambientes menos esperados. Talvez, assim, a física presente na filosofia e a filosofia presente na física também. Então, é isso que a gente está tentando fazer. Obrigado, Andréia. Desculpa te interromper. Imagina, eu tenho um grande amigo que fez o doutorado, terminou ano retrasado, se eu não me engano, porque a gente se perde um pouco com a pandemia, com física, levando mais para a parte de incertezas, de metrologia, estatística, exatamente com a filosofia. Então, quando ele me falou isso, eu falei assim, nossa, como é que você vai juntar as coisas? E as coisas se juntam, se falam e se entrelaçam naturalmente. Isso. E a gente não percebe. Isso. E eu acho que é justamente o que o senhor colocou. Eu sempre quis, dentro da sala de aula, levar para os alunos a contextualização. É fundamental. Não adianta explicar rodando e não falar onde que está rodando no mundo. Né? Eu até brincava, vocês vão para academia, né? O pessoal hoje gosta de malhar. Na nossa época, ninguém malhava em época de escola, não. Hoje em dia, todo mundo de academia, todo mundo fitness. Eu falei, se vocês gostam de malhar, tem um monte de rodando lá na academia. Exatamente. Quando você vai contextualizando, que legal, professor, é verdade. Eu anotei até aqui, bóson de Higgs, descoberta das ondas gravitacionais de Einstein, buraco negro, foram assuntos. Eu vou te mandar os slides, tá bom? Aí você pode distribuir, não, te mando, pode, domínio, tanto é que não tem nem meu nome. Era o meu terceiro ponto aqui, se eu podia deixar em PDF, eu compartilho por link do Drive. Tá certo. Não, aí eu deixo no YouTube. Em formato original, Ótimo. Não precisa nem botar PDF, não, porque às vezes a pessoa pode tirar alguma coisa dali para preparar uma aula, né? Pode eu mando ser, geralmente tá PowerPoint. Tá ótimo, até porque eu quero ler todos os livros que eu ainda não li. Os que eu ainda não li, eu quero ler, então...
E eu contextualizei todos esses pontos para os meus alunos ali, principalmente 2016, 2017, que foi principalmente a descoberta das ondas gravitacionais de Einstein, e muitos relatos sobre o buraco negro também surgiram ali naquele ano de 2017. E eu contextualizava e eles assim, nossa, professora, tá pegando pesado. Eu falei, eu não tô pegando pesado, eu tô mostrando para vocês qual é a realidade, porque não adianta eu falar de ondas aqui para vocês e não contextualizar o que está acontecendo hoje, né? E só passar o beabá ali, as contas. Então, eu acho que contextualizar é o fundamental, como as pessoas entenderiam melhor a ciência ao contextualizar as coisas, né? Sem dúvida. Ganha sensibilidade para a ciência, exatamente. Trazer a sensibilidade, porque fica algo muito distante, como o senhor falou, né? Além de caracterizar os cientistas, os grandes cientistas, os grandes físicos, os cientistas de forma geral, como pessoas estranhas, né? O que eu já ouvi de, nossa, professora, você se cuida, você é casada, você tem vida social e você dá aula de física. Pois é, exatamente. Eu tenho, gente, né? Exatamente. Isso é tudo muito estranho ainda. Então, e os alunos se empolgam, né? Com professores novos, professores que não tem esse biotipo estranho. Exato, exatamente. Que tanto se coloca, né? E eu acho que muito pela caracterização, assim, principalmente de Einstein, né? Aquelas fotinhas dele dando a língua. Tudo se tornou muito caricato, né? Exato, virou caricatura. Aquela coisa do descabelado, descabelado, óculos, né? que esquece de tudo. Não é assim, não é assim. A gente vai esquecer de fazer um relatório, vai esquecer de fazer um projeto. Não pode, a gente não pode, a gente tem que estar tudo na agenda, né? Pelo amor de Deus. Deadline todo dia. Todo dia. A gente é julgado no momento todo, a vida da gente é julgamento o tempo todo, né? O senhor falou também de informação quântica, né? E o Fabrício, amanhã, se eu estiver errada, me corrija, Fabrício. É um dos nossos convidados para a mesa redonda, ele vai falar um pouco de criptografia quântica no ensino médio. Isso, eu vi o anúncio, tá certo, exatamente. Né? Então, ele vai contextualizar essa questão também, que é fundamental, né? Você mostrar essa parte da informação que está chegando já de 10 anos para cá, o quanto evoluiu, né, a computação quântica e o quanto isso está já embebido, né, na nossa vida e a gente nem sabe mesmo, né? Exato, exatamente. Falta de informação mesmo, porque uma das coisas que a gente falou muito, até no último colóquio de Mulheres nas Ciências, é a falta de divulgação científica, né? O quanto a gente precisa da divulgação e o quão pouco ainda é feita essa divulgação. Acho que a Gabriela Senhana amanhã vai falar um pouco dessa questão da divulgação também, né? O quanto a gente precisa divulgar, né? Quando na verdade o diretor, o Alan, idealizou os colóquios, essa era a ideia dele, né? A gente precisa divulgar o que está se fazendo e as propostas da ideia, o passado, presente e futuro e as outras ideias. Né? É um caminho apenas, né? Mas a gente quer divulgar o trabalho de vocês, a gente quer dizer o que vocês estão fazendo, né? O que a ciência está borbulhando aí hoje, né? Poxa, a gente vai na Fiocruz ali, poxa, um laboratório com muitos desenvolvimentos, né? Quer dizer, e praticamente as pessoas só se sensibilizaram para a Fiocruz agora com a pandemia. Isso tinha que ser sempre, né? Sempre. A gente tem que... A Fiocruz, ela abriu canais sem... como é que se fala? Livres, né? Digamos assim, que as pessoas nem sabem, né? Eles têm uma série de publicações que eles lançaram, um e-book aberto, né? Digital, livre, sobre todas as informações, onde eles reúnem o conjunto de respostas, pesquisas e ações técnicas produzidas pela Fiocruz durante a pandemia, né? E a divulgação é muito baixa, né? A Fiocruz, ela tem o canal dela lá, mas quem não entra no canal da Fiocruz acaba não sabendo, né? Exatamente. Eu assisti muitas lives e ficam gravadas do Hospital Sírio-Libanês falando sobre o Covid, divulgando as últimas notícias sobre evoluções de pós-Covid, por exemplo, na parte neural, coronária, de coração, e são livres, né? É livre acesso. Então, a gente precisa divulgar, principalmente o que é de fácil acesso, né? Muitas publicações ficaram com livre acesso de várias editoras, né? Justamente para as pessoas poder terem esse acesso
livre e de casa, né? Que é o que estamos. Exato. Vou fazer algumas perguntinhas que me mandaram no privado. Acho que as pessoas estão encabuladas com o senhor. Certo. Nada que é isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Fala aí. A primeira pergunta é: o investimento da ciência no Brasil parece muito a curto prazo. Não se pensa, parece que não se pensa a longo prazo. O que o senhor acha disso? Não, é a curto prazo e é completamente assim, depende muito das circunstâncias de governo. Então, nós temos períodos em que se tem uma certa abundância e depois temos períodos assim, de praticamente uma penúria absoluta, como nós estamos vivendo agora. Né? Cortes assim, de 80% de orçamentos. Então, é assim, isso é importante, o que a colega ou o colega está trazendo, que é justamente ter uma coisa perene, ter uma política perene, né? Não pode ser vamos dizer assim, uma sensibilidade de um governo, tem que ser uma política do Estado. O Estado brasileiro tem que manter uma verba, né, ou fundos, um orçamento determinado para a ciência, bolsas, né? É importante, eu acho que assim, o próprio cidadão não percebe a importância da bolsa de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. São profissionais. Quer dizer, um rapaz que esteja fazendo mestrado ou doutorado, ele tem que ter a verba dele, não é só a verba para pesquisa, é o salário, ele está produzindo ciência para o Brasil. E se pensa na bolsa, a bolsa é quase que assim, um favor que é dado à pessoa. A bolsa é o salário, tem que pensar na bolsa. Na Europa, por exemplo, quando você entra na carreira científica, já no doutorado, você já tem um contrato de emprego. Quando você termina o doutorado e não consegue imediatamente um pós-doutorado, você tem um salário de desemprego, porque você já é um profissional. A gente vê no Brasil agora, sobretudo, o que nós estamos vendo é um exército de jovens doutores que terminaram 12 anos de formação, 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 a 5 anos de doutorado e, às vezes, já fazendo um pós-doutorado voluntário, sem bolsa. Eu conheço vários que estão fazendo pós-doutorado sem bolsa, para manter a chama do trabalho, né? Investiram a vida toda para terminar um doutorado e, na hora de serem independentes e fazer a pesquisa, eles estão sem bolsa, ou seja, estão sem salário, são desempregados. Né? Então, quantos já estão nos Uber? Né? Quantos já estão assim, buscando outras formas de sobrevivência depois de 12 anos de investimento? Então, isso mostra claramente a irregularidade do investimento e, sobretudo, eu acho que a política de bolsas ela é sagrada, porque ela que vai garantir a sobrevivência, não digo nem a sobrevivência, vai garantir a dignidade de vida do jovem mestre, do jovem doutor, do jovem pós-doutorando. Né? E, claro, os projetos de pesquisa. Mas a gente não pode fazer da ciência algo que depende de mais verba para, como eles dizem, para as emendas parlamentares do que para a ciência, do que para a saúde, do que para a educação. Então, é um discurso, claro, simples, assim, que a gente lê toda hora, mas que num debate de ciência é importante a gente ter uma continuidade. Né? Vocês viram, a própria UERJ, em 2016, os professores perderam seus salários por 6 a 8 meses. Isso era uma tragédia social. Né? Famílias que tiveram que se desfazer para voltar a morar em casa de pais, porque estavam 8 meses sem salário. Isso é impensável numa sociedade minimamente preocupada com educação e com ciência. Então, a gente chegou ao ponto, né, da UERJ ter que sobreviver a esse cataclisma, que foi um cataclisma. Né? E depois, agora, nós estamos vendo. Então, a ciência é completamente assim, é uma senoide, né? Tem o máximo e tem o mínimo. Né? Mais um e menos infinito. Né? Mais um e menos infinito. Então, eu acho que isso, agora, importante, o que a colega falou, sendo mais objetivo, se a sociedade tem sensibilidade para a ciência, isso vai ter um apoio popular. É preciso que a ciência tenha um apoio popular. Qual é a bancada da ciência no Congresso? Tem? Não tem. A gente tem bancada do boi, da bala, da Bíblia, bancada dos médicos, bancada de turismo, mas quem é que defende a ciência no Congresso? Os deputados que têm assim, sensibilidade para o problema, mas são pessoas isoladas. Mas nós não temos a bancada que defende a ciência. Não é preciso ter cientista dentro do Congresso, mas é preciso ter uma defesa perene dentro do Congresso. Vai mexer com o agronegócio, que depende da ciência. O agronegócio brasileiro hoje só é o que é por causa da Embrapa.
que foi investimento em ciência, né? Então, é preciso ter também na política, né, e na sociedade um esquadrão em defesa da ciência, porque as coisas acontecem com a ciência, são feitos abaixo-assinados, são feitas notícias, né, no jornal, está sem bolsa, cortou bolsa, e não há uma mobilização. Claro, num momento como esse, a gente sabe que a mobilização é para as pessoas não passarem fome, é diferente. Mas em tempos normais, onde há cortes na ciência, a sociedade se mobiliza muito pouco. Quem se mobiliza são as pessoas atingidas, são os bolsistas. Mas a sociedade não está ali. Por quê? Porque a sociedade não sabe ainda o que é o trabalho da ciência. Então, eu acho que isso é uma educação que a gente tem que trazer na escola. É uma educação social, assim, né? Social. É uma questão Isso. social, de atingir ao público mesmo. É cidadania. Não só nós cidadania. que estamos envolvidos, né? Eu acho que, quando eu fiz licenciatura, eu me atentei muito à questão de políticas públicas, né? Porque se você não organiza bem essas questões, tudo se perde, né? E as pessoas não têm ideia da importância da ciência, de fato, na vida. Então, a gente tem que cativar. Quando eu falei para as pessoas no início da pandemia, assim, eu falei, gente, sem a pesquisa, você não toma um remédio para dor de cabeça. Você já pensou nisso? Porque é fácil ir lá na farmácia comprar um remédio para dor de cabeça. Mas sem a pesquisa, você não toma um remédio para dor de cabeça. Então, minimamente na sua vida, a ciência está envolvida e as pessoas não têm ideia disso. Exato. Né? Os próprios negacionistas não têm ideia disso, né? Eles estão fazendo ciência o tempo todo, estão dedilhando ciência o tempo todo. Lá, quando espalham as fake news deles, né, eles estão dedilhando. É a ciência que é tão democrática, né, que permite ela ser atacada na sua essência, né, por essas pessoas. É a ciência que possibilita. Sim. Perfeito, Andréia. Tenho mais 3 perguntas. Tá ótimo. Professor Léo, muito obrigado pela sua fala. O senhor é conhecido pelos seus alunos por ser um físico diferente, entre aspas. Talvez essa diferença seja pela sua aproximação com as questões de ensino e educação, que muitas vezes, como o senhor mesmo disse, é vista com menos prestígio nas universidades e centros de pesquisa. O senhor sempre percebeu a necessidade dessa integração da física, entre aspas, dura, com a física, entre aspas, mole. Ou melhor, da física não contextualizada, entre aspas, com a física contextualizada. Essa característica sempre fez parte da sua prática? Foi muito que a gente falou no início, né? Olha, vamos ser sinceros. Não, eu aprendi. Houve alguém que me ensinou. Então, aí digo, o papel do professor. Por mim só, eu talvez não acordasse para isso. Agora, ao longo da formação, né, os professores que passam pelas nossas vidas nos modificam, né? A gente já não é mais a mesma pessoa depois do encontro com alguns professores. Então, eu tive isso no meu ensino médio. Esse professor de filosofia me fez ver a ciência de uma outra forma, porque para mim ciência, até quando eu conheci o professor de filosofia, era aplicação de fórmula. Então, era resolver problemas e aplicar fórmula. Ele me ensinou que ciência era uma questão de sociedade, era uma questão de sociologia, era uma questão de filosofia, uma questão de tanto, assim, de tudo menos de aplicação de fórmula imediata. Então, isso foi importante. Depois, também, como eu fiz a PUC do Rio, né, havia uma preocupação no nosso curso, nós tínhamos disciplinas obrigatórias, como filosofia da ciência, história da ciência, podia-se fazer história da arte, a gente tinha que buscar matérias extracurriculares, então história da arte, história da ciência, filosofia da ciência fazia parte do currículo. Então, isso ajuda a gente a sair dessa dureza, né, que é só, vamos dizer, a física em si. Depois, no doutorado, lá em Trieste, com o professor Salan e com as pessoas que ele levava para nos ensinar, para debater conosco, como foi o professor Dirac, o professor Yang, o professor Wigner, todas essas pessoas, o que me fizeram pensar muito foi os debates com elas. Elas eram incapazes de escrever uma fórmula no quadro negro. A gente ficava, às vezes, 2 horas, 3 horas tendo aula, debate, o que se falava ideias, conceitos, se debatia postura dentro da ciência. Então, eu aprendi isso. Talvez se essas pessoas, eu não tivesse encontrado essas pessoas na minha vida, talvez eu fosse digamos assim, um robozinho de aplicar fórmula. Então, eu acho que é importante, sim, a gente ter encontros na vida. Então, eu não nasci assim, eu não pensava assim até que eu encontrei os primeiros professores, e aí, claro, desperta aquela sensibilidade, e aí a gente vai prestando atenção quando encontra pessoas também que abrem aquele discurso conosco. Mas, assim, só colocando
para o colega ou para a colega, dizendo o seguinte: eu não nasci, ninguém nasce sabendo, a gente precisa de professor. É aí que entra o professor, é aí que entra aquele ser que muda a nossa vida. Né? Eu acho que todos nós, você, Andréia, que está aqui, e outros, estamos aqui por causa de algum professor. Né? A família deu apoio, claro, a mãe, o pai deram apoio, mas o estímulo veio de algum professor importante. Com certeza. Então, teve alguém que despertou essa cosquinha aí dentro da gente. É a escola, é o papel da escola. Na escola, é o papel da escola, concordo plenamente. A segunda pergunta é: como professora, acredito que o futuro da ciência depende da educação que está sendo negligenciada hoje. Gostaria de ouvir do senhor quais são as suas perspectivas para o futuro da ciência. A pergunta já é a resposta. A perspectiva para o futuro da ciência é a educação, né? Que é um ciclo, né? Educação é importante para a ciência, e ciência alimenta a educação. Mas eu acho que, se a gente quer falar do ovo e da galinha, eu acho que a ciência é o DNA, a educação é o DNA. É a educação que é fundamental. Com a educação, a ciência se desenvolve e você pode ou não ir para o mundo da ciência, mas pelo menos você vai ser um cidadão consciente. Então, a raiz de tudo é a educação. E educação, como a gente está falando, é essa educação mais aberta, né? É uma educação onde o professor tenha uma carreira respeitada, né? Enquanto também não se der carreira digna ao professor, a escola não vai melhorar. Não adianta criar planos, né, curriculares, não adianta criar novos prédios e encher a escola de tecnologia se o professor não é o centro do debate, não é o centro das atenções. Então, eu acho que a gente tem que lutar muito ainda pelo verdadeiro reconhecimento do professor, e aí a escola vai melhorar naturalmente a partir disso. A gente sabe, né, Andréia, que na vida da sociedade nós sabemos muito bem que, por exemplo, se um filho ou uma filha diz para o pai e para a mãe que querem ser professores, hoje em dia, professor, por que não vai ser economista, poder judiciário ou engenharia, sei lá, profissões que as pessoas associam ao dinheiro, né? As pessoas não associam as profissões à felicidade, à realização. Eu acho que a escola tem que trabalhar muito isso, a relação entre a vocação e a profissão. Uma coisa é você ter vocação, outra coisa é você exercer uma profissão. Não adianta ser um engenheiro quando você é um músico frustrado, né? Ou não adianta ser um odontologista, um dentista, se você, de repente, é um filósofo frustrado. Então, eu acho que é importante também a escola debater com a família. A família tem que estar mais presente na escola para debater a relação entre vocação e profissão. Então, respondendo finalmente a colega, a solução é a educação. A ciência é, na minha opinião, uma consequência de uma boa educação. Para tudo, né? A solução é a educação. Para o mundo, né? Marcelino, o senhor quer fazer uma colocação, né? Quer fazer uma pergunta? Na verdade, eu queria fazer uma provocação, né? Acho que vários colegas meus não sabem que eu fiz licenciatura, né? Eu sou bacharel e sou licenciado na Fluminense. E você falou uma coisa aí que eu achei bastante importante, né? Bem legal. A ciência nunca teve apoio popular, né? Tá? E eu lembro um livro que eu li na época da licenciatura que ele me chamou bastante atenção. Que acho que é um livro que você deve conhecer, que é do Demerval Saviani, Escola e Democracia. Sim, né? sim. Então, nesse livro, ele mostra que, na verdade, né, na ideia dele, né, que tudo isso que a gente está discutindo aqui, né, que a gente, né, desde a minha época lá que eu fiz licenciatura, que, na verdade, isso ele está associado exatamente ao modelo econômico e às elites dominantes, né? Então, as elites dominantes, eles abrem essa possibilidade para a gente fazer toda essa discussão, mas, na verdade, elas são conservadoras, extremamente conservadoras, e tudo isso que a gente levanta, né, na verdade, é o reflexo de uma coisa que existe por trás da educação que muitas pessoas não têm clareza.
Aí eu gostaria de fazer essa provocação. O que você, assim, né, como estudioso, né, você acha dessa ideia que o Demerval Saviani levantou lá, né? Partindo que a gente às vezes não questiona, né? Exato, não. Para que a gente precisa aprender? Para que a gente precisa estudar? Exato, Para que a gente né? precisa ir na universidade? Se a gente Exato. for ver lá historicamente, aonde que apareceram as primeiras escolas e qual foi a necessidade da escola, né? Então, eu gostaria que você fizesse, se você... Né? Muitas vezes, né, quer dizer, vamos pensar, né, o Marcelino, na própria origem da palavra educação, né, duce, né, que é a condução, né? Então a educação é a condução, é uma forma de conduzir. Então a educação, ela, digamos, ela foi feita para produzir, vamos dizer assim, um tipo de cidadão. Então, quando a matemática se torna importante no ensino, quando você precisa de operários mais especializados, até então a matemática podia ser negligenciada. Então a gente vê que o próprio processo de educação, ele é um controle de alguma elite, né, que agora está precisando de alguma coisa, então vai conduzir as pessoas daquela forma. Então a escola, ela tem um processo de condução. Talvez agora, sim, a escola esteja se libertando, né, dessas amarras, né? Mas eu acho que é muito importante a gente ter consciência de que a gente está sendo educado para quê? Né? Nós estamos servindo a qual Senhor? Eu vou para a universidade, e aí é um pouco a questão que eu falo entre a vocação e a profissão. A profissão, ela te coloca nessa linha, né? Eu vou entrar numa profissão, vou aprender, vou me formar para fazer isso, vou ser remunerado para fazer isso, mas vai ter alguém no topo da pirâmide ganhando em cima do meu trabalho, né? Essa elite, né, que me permitiu fazer isso, me deixou chegar lá, eu estou, no fundo, trabalhando para esse senhor. A vocação é algo mais chamado teu, né? Claro, nem sempre a gente pode unir a vocação com a profissão, mas eu acho que a escola pode trazer esse debate. É importante a gente ver que, assim, a educação, né, quer dizer, ela segue uma política, é uma política de condução. Então, nós vamos formar cidadãos mais especializados, porque depois da Revolução Industrial, a gente precisa de pessoas que tenham mais capacidade de resolver problemas, né, de enfrentar problemas. Eu não quero simplesmente aquele operário manual que faz o papel de uma máquina, né? Então, eu acho que é importante a gente perceber a origem da educação, como a educação vai evoluindo com o tempo, né? À medida que vai havendo desenvolvimento, a educação ela vai preparando pessoas, né, para aquilo, né, para aquilo que, de repente, o mercado está pedindo, a sociedade, né, a prestação de serviços está pedindo, mas eu acho que é importante a escola justamente trazer essa noção para o estudante, porque o estudante também ele tem que saber decidir o destino dele, porque muitas vezes, e a escola às vezes, ela padece disso, e a própria família é muito responsável por isso, que é te fazer seguir aquela profissão que vai te dar mais dinheiro. Para você estar bem de vida. E em um momento se pergunta se você vai ser feliz, né? Quantos de nós, né, ouviram, talvez, assim, de alguém que nos aconselhou a fazer alguma coisa? Ah, você é bom em matemática, por que você não vai ser engenheiro? Ou você é boa em biologia? Não, vai fazer medicina. Ou você é boa em letras? Ah, então vai fazer direito, né? Então, a pessoa está sempre procurando te jogar para o mercado de trabalho sem perceber que você pode querer ser um escritor, ou que você pode querer ser uma filósofa, ou pode ser querer também ser engenheira, nenhum problema, mas não é fazer disso, né? Então, associar a tua habilidade para uma matéria com a tua profissão em função do mercado e não em função com a tua felicidade. Eu acho que a escola ela tem que trabalhar um pouco mais o aspecto vocacional. Não adianta fazer um teste vocacional. Eu acho que a escola tem que trabalhar a consciência do aluno do que é educação para a sociedade. Eu estou sendo educado para fazer o que para quem? E com qual objetivo? Ou eu estou sendo educado para compartilhar o meu conhecimento com a sociedade. Então, eu acho que é as duas lados. Nada contra quem quer fazer uma profissão para ficar rico, é uma escolha de vida, mas que as pessoas saibam que esse não é o único caminho. A escola ela não te prepara só para uma profissão. A escola também tem que refinar a tua vocação.
Esse é o meu pensamento nesse momento de 5 minutos, Marcelino, mas nada me impede de um dia a gente se encontrar para debater melhor essa questão. Não, muito bom. Obrigado, excelente aí que você levantou, né? Deu um outro enfoque, né? Muito obrigado. Obrigada, Marcelino. Obrigada, Elaia, pela resposta. A última pergunta que eu recebi aqui é como a pandemia impactou o projeto do pré-vestibular social que o senhor coordena no CBPF. Impactou muito. Somos sobreviventes também. Mas a dificuldade, quer dizer, os professores, voluntários, todo mundo se comprometeu a poder gravar aulas. A gente tem, justamente no Professor Global, nós colocamos conteúdos gravados, porque não se pôde ter acesso ao CBPF, como ainda não se tem para público externo. A gente pretende retomar o pré-vestibular no ano que vem, a partir de março ou abril, se Deus quiser, presencialmente. Estava tendo uma boa presença, filhos de funcionários, filhos de terceirizados, pessoas até que estavam vindo da Baixada para ter aula, e a gente teve que interromper por causa da pandemia, e impactou. E aí também, o problema foi que o nosso estudante é o estudante carente, é o estudante que não tem tempo de celular para seguir uma aula de 50 minutos, às vezes, ou tem que compartilhar o computador, ou o meio que ele tem à disposição com irmãos, com pais. Então, tivemos muitos problemas. O que a gente fez foi fornecer conteúdo, deixar ali, fazer algumas palestras de vez em quando e deixar gravada para quem puder acessar, quando acessar, voltar. Tivemos bons exemplos, tivemos pessoas, agora no sábado, na véspera do Enem, eu pude ter reunião com alguns sobreviventes, nos reunimos, discutimos algumas questões, levantar o ânimo, né? E também falar o seguinte: preste atenção que o Enem continua, se não for esse ano, vai ser no ano que vem. Também não sinta-se ofendido se não passar dessa vez. A situação foi completamente adversa, nós tínhamos planejado o curso de um modo, em final de abril, nós começamos a aula no início de março, tivemos um mês de aula, tivemos que fechar. E aí foi a diáspora, a dificuldade, né, com o acesso, mas vamos retomar esse ano. Mas assim, continuamos, né? Mas assim, continuamos na base da sobrevivência e esperamos ressuscitar das cinzas no ano que vem, agora em 2022, se Deus quiser. Inclusive, dos dados que eu coloquei no início, a maior evasão universitária, inclusive, falando agora de quem já estava na universidade, foi justamente, até está o quadro aí mostrando, sim, estou vendo aqui. Isso faz parte da evasão universitária, foi justamente a questão de precisar ganhar dinheiro, né? De ter que trabalhar quem ainda não trabalhava, ou trabalhar mais, né? Ou correr atrás de um emprego que foi perdido. Isso foi a maior causa uma das maiores. Eu recebi muitos e-mails assim de estudantes dramáticos, assim, porque a coisa, sabe, André, você é professora, você sabe disso. A coisa que mais dói a nós é quando uma pessoa diz que está doida para estudar e não pode. Exatamente. Isso me faz chorar. Se tem uma coisa que me faz chorar é quando a pessoa chega para você e diz: professor, tem que parar, eu adoro estudar, mas não, isso corta o coração. Então, a gente recebeu, foi uma carga emocional difícil também. Mas essas pessoas sabem que elas vão voltar, nós vamos estar abertos a elas e vamos dar a volta. A vida é feita disso, de desafios, e a gente tem que sobreviver aos desafios, né? Mas foi assim, um momento muito difícil para todos os estudantes. Você vê, o próprio Enem, digamos, foram 3 milhões e poucos inscritos, quando eram 7 milhões, caiu a metade praticamente, né? Então, é um fenômeno nacional. Mas eu acho que tem gente jovem, tem muitos pré-vestibulares sociais. Brasil afora, a UERJ tem um excelente, o pré-vestibular social da UERJ é excelente, da UFRJ, da UF. Então, não faltam pré-vestibulares sociais para essas pessoas voltarem a estudar e, se Deus quiser, em 1, 2 anos estarem na universidade. Andréia, muito obrigado. Eu acho que a gente vai precisar desse tempo aí para recuperar esse tempo perdido, né? E vamos fazê-lo. Vamos juntos. Juntos. Juntos, sempre. Obrigada, doutor Elael. Obrigada por toda a sua exposição. Agradeço a você, a Laís, ao Marcelino, ao outro colega, Danilo. Todos, o colega Matheus da Libras, né? Que talento, meu Deus do céu. Reforço o seu elogio. Você, talento, a tua colega, antecessora, brava. Eles estão demais. Ajudam a inclusão, muito importante. Muito obrigado, André. Até breve, se Deus quiser. Obrigada, Elael.
Sei que o senhor vai estar em outro evento, né? Amanhã, acho que o senhor não consegue participar. Amanhã, na Bahia, é um evento na Bahia, é uma masterclass do CERN com o pessoal do Instituto Federal da Bahia e do Amazonas, tá? Mas, tá ótimo. Um ótimo evento para o senhor. Eu sei que se não fosse isso, o senhor estaria com a gente. A função de onda vai ter um pedacinho aí. A cauda da função de onda vai estar aí na UERJ. Ah, que bom. Tá bom. Tá, um abraço, hein? Tchau, tchau. Muito obrigada, Léo. Um abração aí. Tchau, tchau. Amanhã a gente vai ver um pouco mais, né, do passado, presente e futuro do pós-pandemia. Nós vamos ter a Gabriela Sena, o Rubem Caetano e o Fabrício Belisário amanhã falando conosco numa mesa redonda, onde todos podem ficar à vontade para debater. Cada um vai ter 25 minutos de exposição, mas vamos debater todos juntos no final, entre eles e também quem estiver assistindo. Então, agradeço a todos a presença de hoje, agradeço ao Elael, agradeço a Fundec, Matheus e Mônica, muito obrigada pela participação, agradeço a Laís e o Danilo pelo apoio também. E, professor Marcelino, a palavra é sua para finalizar o dia de hoje. Amanhã teremos mais, no mesmo link, tá, gente? Às 15h também. Marcelino, fica à vontade. Acho que você já falou tudo aí, né? Gostei muito da apresentação e, assim, ele tem um jeito até bastante gentil de responder, né, a fala, né? Gostei muito da apresentação. Eu acho que dessas 4 que nós fizemos, isso na minha avaliação, acho que foi uma das melhores, né, que abordou temas assim que às vezes ficam na cabeça da gente. Mas é isso aí, né? Amanhã tem mais, né? E parabenizar ele e parabenizar vocês também, assim, pelo excelente trabalho, né? E o pessoal aí da Libras também agradecer pela colaboração, né, e a participação. Isso aí. Obrigada, Marcelino. Não deixem de nos seguir nos colóquios da Física UERJ no Instagram, na página da Física também, do Instituto de Física da UERJ, e estamos à disposição. Se alguém quiser, por favor, certificado de participação, pode colocar o e-mail no chat, no público ou particular, tá? Que a gente envia os certificados depois, assinado pelo Alan ou pelo Marcelino, né? Vamos ver quem vai poder estar disponível. A gente vai enviar os certificados para vocês, tá ok? Obrigada a todos. Um ótimo dia, uma ótima tarde e nos vemos amanhã às 15h. Obrigada. Abraço a todos aí, tá? Obrigada. Abraço grande.